capítulo 8, versículo de número 21. Diz assim: então apregoei ali no jejum, junto o rio Avar, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se assente um momento, amados. Daqui a pouco irei trazer a mensagem da Santa Ceia. Irmãos, algo interessante. Quando a missionária falou comigo dessa campanha, é uma mensagem muito bonita, essa mensagem. Notamos que o povo foi levado a cativo. Eles foram levados para ser prisioneiro do rei Artaxerxes, juntamente com Nabucodonosor. Só que algo tão interessante, que lá o povo estava sofrendo muito, nas garras dos opressores. Só que quando Deus tem promessa de libertar o povo, Deus levanta lideranças diferentes. Aleluia. O Senhor levantou uma liderança chamada Esdras. E Esdras foi incumbido para poder liderar o povo de volta à cidade de Jerusalém. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que a família, aleluia, que foi levado a cativo, eles foram restabilizados novamente para a sua terra natal. E quando chega na sua terra natal, eles encontram muitas bênçãos e muitas vitórias. Aleluia, Deus. Ou seja, o passado deles só ficou na lembrança. Deus arrancou aquilo que eles passaram de sofrimento e levou eles para passar coisas maravilhosas, porque isso não era promessa do homem, era promessa do próprio Deus. Glória a Deus. São palavras de esperança. E nós temos esperança de vida melhores. Aleluia. É por isso que estamos nessa campanha Jornada de um Milagre. Porque o nosso objetivo não é ficar para trás. O nosso objetivo é de ser abençoado por Deus. Aleluia. O povo, depois de retornar, aleluia, do cativeiro, a Bíblia diz que eles foram abençoados. E Deus manda dizer para todos vocês que Deus irá vos abençoar. Glória a Deus. Só que Deus levanta a mão para Glória a Deus. Agora ficamos sobre os vossos pés. Lucas capítulo número 24, e versículo número 13, aleluia, e ao versículo número 35. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje é a noite da Santa Ceia, aonde nós nos humilhamos, pedimos perdão a Deus pelo momento de fraqueza, e estamos aqui para poder participarmos dessa grandiosa Santa Ceia. Algo que foi revelado há muitos anos atrás. A Bíblia diz que Isaías, ele profetizou a respeito do Filho de Deus, no ano 2700 a.C., no capítulo número 53, ao versículo número 3 em diante, ele fala de um homem, que este homem não tinha formosura. Este homem ia ser humilhado, massacrado, mas ele não ia abrir a boca para reclamar. E é este homem que nós iremos falar nele nesta noite. No livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 ao versículo de número 35. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Eu vou ler o versículo 13, alguém vai ler o 14, tá bom? Diz assim: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles
porém estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Que coisa? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavra e ações, poderosa aos filhos de Deus e de todo o povo. Junte. E como os principais dos sacerdotes e os nossos primos, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Irmãos, essa história é uma história muito emocionante. Glória a Ela Deus. revela que o Filho do Homem, aleluia, ia descer e dar vida em resgate de muitos. Assim aconteceu. Aleluia. Foi nascido de uma mulher por nome Maria, seu pai José, foi emprestado, né? E a Bíblia revela que ele apareceu com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade ele desapareceu, de repente, quando acharam, estava no templo pregando com os doutores da lei. E depois a história acaba. Com 30 anos de idade ele aparece. E quando ele aparece pregando boas novas, trazendo a mensagem para o coração de todo o povo. E a Bíblia diz que de 30 anos aos 33 anos e meio, foram 3 anos e meio. Jesus percorrendo sobre a face da terra, fazendo missões. Aleluia. Com esses 3 anos e meio, ele levantou discípulos, aleluia, para o acompanhar numa grande obra. E todo mundo conhece essa história. A Bíblia diz que o Senhor sempre jogava história e falava para o povo dos fatos que iria acontecer. E alguns até o repreendiam. Notamos que quando Jesus entra no templo para poder ensinar, lá estavam pessoas trocando moeda judia por moeda grega. E tinha pessoas salteadores trocando coisas roubadas. O Senhor, sabendo que a casa de Deus não é casa de que o povo possa negociar, o Senhor começou a bater em todo mundo, jogar as mesas no chão, e o Senhor gritou bem alto, dizendo: eu tenho poder e autoridade de destruir o templo e edificar em 3 dias. Aleluia, Deus. Irmãos, quando o Senhor falou isso dessa forma, o povo começou a condenar ele, porque o Senhor falava por parábola.
E quando o Senhor fala por parábola, é para somente os sábios entendidos entendessem realmente aquilo que o Senhor tinha para falar. Quando o Senhor falou que destruiu o templo, alguns começaram a questionar dizendo, rapaz, como é que tu fala blasfêmia? Sendo que em 42 anos nós gastamos para construir esse grande templo, e o Senhor disse que o Senhor tem poder de destruir o templo e edificar em 3 dias. Mas o Senhor não falava do templo criado ou feito pela mão do homem. O Senhor falava do templo que era o corpo dele. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que se cumpriu a palavra do Senhor. Depois que se cumpriu a palavra de Deus, Jesus foi traído. E depois de ser traído, a Bíblia diz que ele foi julgado. E depois de ser julgado, ele apanhou bastante. E depois que ele apanhou bastante, a Bíblia diz que ainda colocaram uma cruz para ele carregar na rua, aleluia, de Jerusalém, até o lugar onde iria ser crucificado. A Bíblia diz que ele foi crucificado numa sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde. Houve muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza, muita dor. Com 6 horas da tarde, ele entrega o seu espírito para o Pai. Como todo mundo conhece a história. A Bíblia diz, irmãos, que depois que ele entrega o seu espírito ao Pai, a Bíblia revela de um homem chamado Nicodemo. Nicodemos vai juntamente com José de Arimateia pedir o corpo do Senhor Jesus. Foi lá pedir o corpo do Senhor Jesus e já estava preparado já um lugar para Jesus ser sepultado. A Bíblia diz, irmãos, que eles arrancam Jesus de lá e levam para o sepultar. E depois que o Senhor está ali para ser sepultado, na madrugada de domingo, houve um terremoto na terra, aonde o próprio Deus desceu na terra e ressuscitou o seu próprio filho. Aleluia. A Bíblia diz que depois disso, irmãos, algumas mulheres foram no sepulcro, chegaram lá, viram os lençóis lá, os lençóis dobrados, sinal que quem acordou, aleluia, do sono, estava de dormir, que acordou, pegou os lençóis, dobrou e colocou no canto. E a Bíblia diz que as mulheres saíram contando os testemunhos, dizendo que aquilo que o Senhor havia falado havia se cumprido. Só que, porém, só as palavras das mulheres, o povo não acreditou. Os discípulos foram lá para poder averiguar, para ver se é verdade mesmo. É igual quando você fala assim, rapaz, tem um profeta ali, porque profeta, o homem é de Deus, rapaz. O homem é cheio do Espírito Santo, o homem chama pelo nome, Deus usa ele poderosamente, e algumas pessoas vão visitá-lo com dúvida. Pensando assim, será que é verdade mesmo? Será que esse camarada ora por revelação? Será que chama o nome mesmo? E quando chega lá, ele é surpreendido, porque realmente Deus usa o profeta. O povo começa a dizer, realmente eu vi, porque realmente o profeta é usado por Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esse Jesus aqui, que havia ressuscitado, a Bíblia fala que antes dos acontecimentos, ele prepara 70 missionários. E os 70 missionários ele dá ordem para fazer missões. Entre os 70 missionários havia um homem chamado Cleopas, que alguma Bíblia diz que havia 2 discípulos que iam de caminho a Emaús. Só que a Bíblia fala só o nome de uma pessoa, Cleopas. Quem é Cleopas na Bíblia? Cleopas na Bíblia era esposo de Maria, mãe de Simeão. Quem era Simeão? Simeão é aquele que ficou no lugar de Tiago, lá em Jerusalém, quando Tiago foi martirizado. Quando Tiago morreu, colocaram ele no lugar. A Bíblia diz que esse Cleopas era um homem de muito conhecimento. E a Bíblia fala, irmãos, que depois que o Senhor ressuscitou, que algumas pessoas viram Jesus, como Maria, a sua mãe, a Maria Madalena também, que chegou a ver Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que quando foram visitar Jesus, Jesus apareceu na frente de Maria. Maria questionando, chorando e perguntava, onde colocaram o meu Senhor? Onde colocaram o mestre? Aleluia. A Bíblia revela, irmãos, que ela achava que era o jardineiro, mas não era o jardineiro, era o próprio Jesus. A Bíblia fala que ela tentou triscar no Senhor, o Senhor falou, não me dê tempo, porque eu não fui para o Pai ainda. Mas vai lá, avisa o povo de Caná da Galileia que eu já ressuscitei. A Bíblia diz, irmãos, que ela saiu falando para todo mundo que Jesus havia ressuscitado e o povo não estava acreditando. Alguns acreditaram, porque foram lá e viram os lençóis dobrados lá, mas ficaram com dúvida no coração. E a Bíblia revela que esses 2 rapazes que estavam saindo de Jerusalém, lugar de adoração, estavam indo para o caminho de Emaús, lugar de água quente, lugar onde o povo gostava muito de farra,
Porque Emaús era uma cidade muito grande, irmãos, a 30 quilômetros de Jerusalém. Porém, o povo que gostava de festa saía de Jerusalém e ia para caminho de Emaús. E esses dois discípulos iam de caminho de Emaús, estava triste e estava contando história. Um dizia para o outro: você viu, rapaz, a história? Todo mundo diz que realmente Jesus ressuscitou, mas porém, eu não vi, você também não viu. E começaram a contar a história. De repente Jesus vem de lá para cá. Eles estavam tão perturbados, desacreditados daquilo que Deus havia ensinado para eles, que eles ficaram com dúvida. A dúvida deixou que o seu entendimento ficasse cego. Irmãos, tem muitas pessoas, irmãos, que quando acreditam, está na fé, está buscando o Senhor com integridade e fidelidade, os olhos deles espirituais se abram e ele passa a enxergar o sobrenatural. Eu creio que vocês entraram nessa campanha, irmãos, porque vocês estão enxergando algo sobrenatural, algo que vai acontecer daqui para frente. É por isso que vocês estão nessa campanha, jornada de milagres. Só que, porém, esses dois homens que estavam aí de caminho de Emaús, eles estavam com dúvida. Eles estavam com tanta dúvida no coração, que quando Jesus se apresenta no meio deles e começa a perguntar a eles que história que eles estão falando e por que a tristeza invadiu o coração deles, um olha para Jesus e diz: rapaz, você só pode ser forasteiro, porque a notícia que dá aqui em Jerusalém é da morte de Jesus. Jesus é o profeta, aquele que profetizou e falou da palavra de Deus. O cabra era tão bom que nós acompanhamos a história dele. Andei com ele, passei a aprender com ele, e onde ele colocava as mãos, o milagre acontecia. O camarada era profeta de Deus mesmo. E começaram a contar para Jesus a história, porém, eles não conheceram quem era o mestre, porque o seu entendimento estava fechado por causa da luta, por causa das dúvidas. A dúvida traz bloqueio entre você e seu milagre. Então não duvida, acredita, porque pode ter certeza que nessa jornada você vai alcançar o seu milagre. Só quem crê, levanta a mão para lá. A Bíblia diz, irmão, que os dois estavam conversando. E Jesus se aproximou e eles começaram a contar a história para Jesus. Falou: rapaz, nós acompanhamos ele. Nós fazíamos parte dos 70 missionários que são para fazer missões. Nós vimos aquele homem colocar as mãos nos enfermos e os enfermos ser curados. Aquele homem realmente era um profeta de Deus. E começaram a falar para ele, só que eles falaram assim: só que já tem 3 dias. Ele falou que ia ressuscitar e as mulheres disseram que viram ele, mas nós não vimos eles. Ou seja, se as mulheres viram, as mulheres acreditou. Se eles não viram, porque houve dúvida. Porque Jesus estava na frente deles, irmãos. Aleluia. A cegueira havia dominado a mente e o coração daqueles dois por causa de dúvida. Aleluia. O povo de Jerusalém, eles não esperavam o Messias, Jesus. Eles esperavam o Messias que lutasse com suas próprias mãos. Eles esperavam o Messias que poderia estabelecer um reino, colocar o povo, treinar o povo para a guerra, lutar, brigar, batalhar, usar espada, usar escudo. Porém, Jesus não usou nada disso. Jesus vem quebrando protocolo, irmãos, e falando sobre o amor, sobre o perdão, porque quem perdoa vence, quem ama alcança o milagre. E houve dúvida no coração dos dois homens que iam de caminho à cidade de Emaús. Na onde eu vou sair do lugar de adoração para ir para um lugar onde só tem festa. Está amarrado o nome de Jesus. Amém? Amém? Se nós for para um lugar que há muitas festas, nós vamos para fazer a diferença. Quem crê nisso aí? Aleluia, Deus. Aleluia. Porque a diferença, irmão, não faz não. O que a gente faz é Deus. É verdade. Os dois homens que iam de caminho a Emaús estavam com dúvida no coração. De repente, quando pararam de falar, Jesus olha para eles e falaram assim: pois é, rapaz, vocês não podem ficar duvidando, porque realmente essa história que você está contando para mim é uma história verídica, porque está nas Escrituras, falando que o Filho de Deus vai cumprir tudo isso que vocês acabaram de dizer, porque está escrito na Sagrada Escritura. Aí Jesus começou a pregar para eles, foi pregando para eles, até chegar na cidade de Emaús. Quando faltava poucos minutos para entrar na cidade de Emaús,
Jesus despede deles para poder ir para outro caminho. Eles olham para Jesus e dizem: rapaz, já está tarde, vão na nossa casa, você janta com a gente, e depois da janta, você quiser ficar com a gente, você fica. Se não quiser, você segue o seu caminho. Eles falaram: tudo bem, então vamos para sua casa. E foram para a casa deles. Quando chegaram na casa deles, sentaram na mesa, aleluia, eles trouxeram pão, e a Bíblia diz que o Senhor pegou o pão, levantou para o alto e o abençoou, partiu e deu para os 2 discípulos. Quando deram o pão para os 2 discípulos, a escama dos olhos deles caíram. Quando a escama caíram, eles conheceram realmente quem era Jesus. Quando eles viram que era Jesus, imagina só, irmãos. Você conversar com um amigo seu que há muito tempo você não vê ele, ele olhar para você e não te conhecer, não é bom não, irmãos. É bom você chegar num lugar e dizer: rapaz, é fulano de tal. Aconteceu com o Pedro aí, foi lá e falou: rapaz, Pedro, aquele antigamente, hoje não, hoje é uma nova criatura. É tão bom quando a gente, aleluia, é lembrado, irmãos. E a Bíblia diz que eles esqueceram de Jesus, só lembraram no partir do pão. Ou seja, tem pessoa que só lembra do outro na bênção. Aleluia, no momento do milagre. E a Bíblia diz que depois que eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu. Tu acha que eles ficaram no caminho de Emaú? Não, eles voltaram para o lugar de adoração. Aleluia, Deus. Da onde jamais eles deveriam ter saído. É verdade. Tem muitas pessoas que caminham no caminho da adoração. De repente vem as lutas, vem as barreiras e quer sair do caminho da adoração. É passar prova, é luta, é caçar problema para a própria vida, é dar burro em ponta de faca. Fica no lugar da adoração, porque é aqui que Deus vai nos abençoar. Hoje é noite de Santa Ceia. Eu creio que através dessa Santa Ceia aqui, Deus vai abrir os nossos olhos para enxergar a realidade da vida. Porque aqui, irmãos, aleluia, está o pão e o suco de uva. Iremos participar para a memória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus e glória a Jesus. Aleluia, Senhor, Deus de poder. Que esta mensagem